O BL de hoje é um romance de época. Ele abre mostrando o quinto príncipe Qi retornando após 3 anos defendendo a fronteira. Ele recebe uma mensagem urgente que o faz voltar imediatamente para a capital com sua tropa, lutando contra os homens do Qin por causa de uma carta secreta, apenas para cair em uma armadilha mortal ao lado de seu companheiro mais próximo, Pei. O problema é que Qi acusa Pei de traição, como se ele estivesse conspirando contra o reino. Ele fica dividido entre confiar no amigo ou acreditar nas provas. O Homem de Chapéu, observando tudo, é Zou, o príncipe herdeiro e principal vilão. Ele está manipulando os acontecimentos nos bastidores para derrubar o imperador e assumir o controle. Os dois acabam lutando lado a lado para sobreviver. Apesar das suspeitas, Pei continua protegendo Qi durante os confrontos. Eles são conduzidos para uma ponte, onde os conspiradores pretendem eliminá-los definitivamente. É nesse momento que Qi acredita que chegou ao fim de sua vida. O reino caiu, sua família foi destruída e a pessoa que ele mais ama o traiu. Zou, lá de cima, faz seu companheiro atirar uma flecha contra o peito de Qi. Ele não sobrevive. Enquanto Pei chora pela sua morte, ele percebe que tem sentimentos amorosos por ele. Minutos depois, Pei também leva uma flechada no peito e morre ao lado de seu amado, segurando a mão dele junto com um pingente dente de lobo. Quando tudo parece perdido, acontece o grande acontecimento do drama, que acorda 3 anos no passado, como se toda aquela tragédia fosse apenas um pesadelo. Ele acorda no palácio, percebendo que recebeu uma segunda chance para mudar o destino de todos. Sua mãe, que havia morrido, ainda está viva, embora esteja muito doente. Qi descobre que hoje é o dia antes da morte dela e fica desesperado, porque poderia ter voltado alguns dias antes para passar mais tempo com sua mãe. Pei tenta impedir que ele se machuque, dizendo, se você quer se machucar, bata em mim. Só que Qi ainda está bastante desconfiado, acreditando que ele é um traidor. Logo em seguida, eles são informados de que o príncipe herdeiro veio visitar a concubina de repente, o que gera um conflito. A irmã tenta afastar ele, dizendo que sua mãe está bem e que vai melhorar em poucos dias. Qi, que também está com ódio dele, tenta partir para cima, mas Pei faz ele se acalmar. Já longe da mãe, Qi deixa claro ao irmão que quem faz mal colhe o que planta, e que um dia ele enfrentará as consequências das suas ações. Quando a discussão se intensifica, Qi saca a espada e aponta em sua direção. Pei entra no meio e o aconselha a desistir, já que brigar com o príncipe herdeiro no palácio da rainha certamente irritará o imperador. Qi começa a pensar que já que ninguém sabe o que ele passou, essa é uma boa oportunidade para encontrar uma maneira de eliminar Zou. Ele pede para alguns guardas encontrarem um jeito de investigar as informações sobre Sui, o tio de Pei, e vigiarem cada movimento no Palácio Mind. Pei vai até ele e passa um creme no seu machucado, sem entender por que ele agiu daquela forma, já que toda vez que Zou se gabava na frente dele, ele apenas ria e ignorava. Que estranha a gentileza de Pei e faz um comentário. Se um dia eles acabarem em lados opostos, eles cruzarão espadas e lutarão até a morte. Pei decide dar um tempo para ele esfriar a cabeça. A mãe, que já está muito mal, se despede de todos e entrega aqui uma mecha de cabelo para ele enterrar em Jiangnan, para que sua alma possa voltar para casa. Em todas as suas próximas vidas, ela não quer ter qualquer ligação com a família imperial, que já tinha visto isso acontecer antes, mas agora acredita que sabe o que deve fazer daqui em diante. Quando vai atrás dos recipientes com gelo, vê um emblema que já tinha visto em sua vida passada. Durante o velório, Zou aparece vestido de vermelho só para provocar, fazendo pouco da morte da concubina. Pei aconselha que abaixar a bola e não cair nas provocações. Antes do cara de chapéu ir embora, ele ainda diz ao irmão, a concubina já morreu. Por que ficar ao lado desse inútil? Mais tarde, Pei deixa claro que não importa o que Zou falou antes, ele pertence ao seu palácio, assim como pertencia antes e pertencerá no futuro. Que diz que se ele quiser ir para o lado de Zou, não poderá impedir. Além disso, informa que naquela noite vai tirar sua mãe do palácio e depois mandar ela de volta para Jiangnan. Pei tenta alertar ele de que isso é perigoso demais. Mesmo assim, Qi está decidido a cumprir os últimos desejos de sua mãe. Zou, que também está achando o comportamento de Qi estranho, pede para um espião ficar de olho nele. A mãe de Zou fala que, com a morte da concubina, essa é uma boa oportunidade para planejar e expulsar Qi do palácio. Mais tarde, Zou recebe a informação de que Qi estava fugindo com a concubina, e logo a notícia chega aos ouvidos do imperador. Mesmo assim, Qi tenta convencê-lo a realizar o último desejo de sua mãe, que era ser enterrada de volta em Jiangnan. Já que ele a amava tanto, poderia conceder um pedido tão simples. No entanto, o imperador não aceita de forma alguma, pois quer que ela seja enterrada no mausoléu imperial.
Quando os irmãos insistem para realizar o último desejo da mãe, ele chama os guardas e ordena que depois que os ritos fúnebres da concubina terminarem, o quinto príncipe e a sexta princesa ficarão confinados em seus aposentos. Depois de um tempo em confinamento, que volta a ver o pai imperador, dizendo que realmente agiu por impulso e que a proposta de seu irmão é viável. Ele está disposto a ir para a fronteira para compensar seus erros e diminuir as preocupações do pai. Pei reclama da decisão dele, por não ter discutido isso com ele primeiro. Zou claramente quer afastar ele para assumir o controle da corte, e que está caindo nos planos dele. Pei diz que a fronteira é muito perigosa e fria, tentando fazer ele mudar de ideia. Ainda assim, que afirma que já tomou sua decisão. Hoje eles vão em direção ao mausoléu imperial para deixar o corpo da mãe. Só que Zou fica bastante desconfiado, acreditando que ele enganou o pai e que talvez a pessoa dentro daquele caixão não seja a concubina falecida. Quando Pei se mete no meio dizendo que é sim, o corpo da concubina dentro do caixão, ele leva um chute. Enquanto isso, que aponta a espada e Zou provoca, dizendo que as habilidades dele, como quinto irmão, não conseguem matar nenhuma galinha. Que prova exatamente o contrário. Enquanto isso, Pei percebe que aquelas habilidades e aqueles passos só podem ser encontrados em alguém que passou por incontáveis batalhas. Ele tenta apaziguar o conflito, dizendo que eles não podem atrasar o enterro da concubina. Mesmo assim, Zou decide abrir o caixão só para garantir, certo de que há outra pessoa lá dentro. Só que quando abre o caixão, ele se surpreende. É realmente a mãe de Ki que está lá dentro. O cara ainda fala que naquele dia, que apontou uma espada para ele, e que esse rancor ele ainda vai cobrar. Depois disso vai embora. O plano de Ki se concretiza. Ele queria atrair o cara de chapéu para longe da montanha para fazer a troca dos caixões. Mas não foi só Zou que foi enganado. Pei também foi, e ele não entende por que Ki suspeita dele. Pei acredita que deve haver um espião de Zou perto de Ki. Talvez estejam prontos para apunhalá-lo pelas costas a qualquer momento, por isso eles devem estar preparados. Enquanto isso, Zou dá uma bofetada no espião que não fez o trabalho direito. Depois de bater no cara, ele fica todo gentil, olhando a marca no rosto dele. Zou deixa claro que a única pessoa em quem confia é ele, e que não quer que ele o decepcione de novo. Que acredita que como mudou o que aconteceu em sua vida passada, mandando sua mãe de volta para Jiangnan, isso prova que ele pode desafiar o destino e mudar o futuro. Agora é hora de investigar a rebelião de Zou e Sui. Ele fala com sua mãe sobre Pei, dizendo que ainda não consegue acreditar que ele possa ser um informante. Ele queria saber o que fazer para ele mudar. Também percebe que sua mãe sabia que ele tinha renascido, porque ela havia perguntado se seu peito ainda doía. Pei aparece pedindo para ele desabafar e colocar as lágrimas para fora para se sentir melhor, que até tenta, mas depois se afasta por causa da desconfiança. Que fica tão sobrecarregado com tanta coisa que acaba desmaiando. Ele recebe cuidados médicos, e Pei fica ao lado dele o tempo todo, que até chama por ele. Mais tarde, ele acorda com Pei ao lado dele e pede para ele não ir embora. Ele expressa seu medo de que ele tenha mudado. Alguns dias antes, viu ele indo ao Palácio Mind, e o jeito que o príncipe herdeiro olha para ele deixa claro que ele tem segundas intenções. Que quer saber que segredos eles estão escondendo. Segundo Pei, ele viu Zou sendo desrespeitoso com a concubina e só quis se vingar por ele. Quando Zou tem a oportunidade, ele humilha Pei, porque graças ao que eles fizeram, Zou ficou confinado por meio mês. Quando Ki aparece, ele tira Pei de perto do cara e diz que Zou pode disciplinar os servos do seu palácio, mas Pei pertence a ele. Mesmo que ele tenha irritado o príncipe herdeiro, deveria ser Ki a lidar com Pei. Em seguida, eles são informados de que o imperador quer que os dois compareçam para discutir assuntos políticos. Ki sabe que hoje é o dia em que em sua vida passada, ele se separou de Pei por 3 anos, o que levou os dois a uma situação desesperadora. Durante a reunião com o imperador, o cara de chapéu dá a ideia de apoiar Sui, com Ki liderando as tropas para guarnecer a fronteira, enquanto Ki tem uma opinião exatamente oposta. No final, Zou fica se sentindo injustiçado porque o pai imperador ouviu e aceitou a proposta de Ki em vez da dele. A mãe pede para ele pensar em outro método para fazer Ki sair da capital. Ki fala a Pei sobre os planos de Zou, dizendo que ele está fazendo de tudo para expulsá-lo da capital, mas que não fará o que ele quer. Pei vai até o cara de chapéu. Ele diz que os dois têm benefícios mútuos e que depois que tudo for concluído, o que deseja é salvar a vida de Ki. Nesse caso, quer saber por que Zou quer obrigar ele a ir para a fronteira. Segundo Zou, desde que Ki acordou está diferente. No dia em que a concubina foi enterrada no mausoléu, até Pei foi enganado.
Ele propõe que Pei abandone Ki e se junte a ele, acreditando que essa é a melhor escolha. O ficante de Zou avisa que já espalhou a notícia de que Ki irá guarnecer a fronteira, e que em breve todos na cidade imperial saberão. Pei avisa Ki que estão rolando comentários de que ele irá para a fronteira. Ki explica seu plano. Ele quer lidar com Sui, o tio de Pei. A fronteira entre Thalia e Dashin é assolada pelo contrabando, então ele quer aproveitar essa oportunidade para organizar a Rota da Seda e controlar o comércio da fronteira. O servo imperial que escuta a conversa diz tudo no ouvido do imperador. Enquanto isso, Pei comenta que Ki está realmente mudado. Ki faz um pedido. Mesmo que ele tenha mudado, Pei poderia tratar o seu eu de agora com sinceridade. Mais tarde, Ki recebe notícias de que aquele símbolo que ele tinha pedido para investigar é o símbolo da caravana de contrabando de Sui. Depois ele recebe uma carta secreta dizendo que o imperador de Xing dá grande importância aos assuntos da fronteira e enviará soldados para guarnecê-la em breve. Ki percebe que é a caligrafia de Pei e que ele vem mantendo contato com o tio o tempo todo. Ele vai secretamente ao pavilhão e escuta uma conversa dizendo que Pei ajudou, em segredo, a mãe de Ki a voltar para Jiangnan, enviando alguns soldados para garantir sua segurança. A cena corta para quando os dois ainda eram crianças, mostrando que eles cresceram juntos. Nessa parte, é explicada a real intenção de Pei, que é proteger Ki a todo custo. Eles também fazem um treinamento de espadas, no qual se aproximam cada vez mais, aumentando os sentimentos amorosos um pelo outro. No presente que aparece na frente de Pei mostrando a carta que ele escreveu, acusando ele de saber esse tempo todo porque o pai imperador o chamou ao gabinete imperial. Sui e Zou formaram uma aliança, por isso Pei está trabalhando para ele. Ki quer saber como eles se envolveram nisso para que possa encontrar uma forma de ajudá-lo a sair dessa situação. Pei afirma que é o príncipe da tribo Talian, caso ele tenha se esquecido, e que só está trabalhando pelo seu povo. Ki fica muito decepcionado. Eles se entendiam tanto, e agora tudo que ele quer saber é qual Pei é o verdadeiro. O Pei que ajudou secretamente sua mãe a voltar para Jiangnan ou Pei diante dele agora, que ajuda os perversos. Pei também faz uma pergunta. Que usou o caso da concubina para testá-lo e o investigou em segredo. Ele quer saber o que é aos olhos dele, um refém que pode trair ele a qualquer momento ou um membro da família, como Ki diz que ele é. Acredita que, pelo menos em relação a ele, tem a consciência tranquila. Ki diz que sempre levou a amizade deles a sério, mas Pei tem outra identidade. Ele espera que no futuro, quando estiverem frente a frente com espadas, ele ainda possa dizer essas palavras com a consciência tranquila. Zou é informado de que tudo que ele queria que o quinto príncipe ficasse sabendo, agora ele já sabe. Ki e Pei voltam a ter uma conversa. Pei garante que não vai lhe fazer mal. Ele sabe que o pavilhão foi uma armadilha revelada deliberadamente para ele por Zou. De fato, ele tem enviado mensagens para Sui, mas eram apenas informações comuns da corte. Ao longo dos anos, ele tem feito o seu melhor para equilibrar os interesses de várias tribos. O pavilhão é apenas um lugar para sua rede de inteligência na capital. Zou vazou essas informações para ele de propósito, na tentativa de interferir com ele. Pei diz que vai lidar com ele agora, mas a questão da fronteira não deve ser aceita em hipótese alguma. Todos esses esforços para formar facções e criar alianças nunca deveriam ter partido de Ki, e Pei já tem um plano infalível para garantir a segurança dos dois por toda a vida, contanto que ele não faça nada, já que nenhum dos dois consegue convencer o outro, que decide usar seus próprios métodos para protegê-lo. Ele mantém Pei preso no palácio, para que ele não faça coisas perigosas. Depois disso, Ki tenta conseguir provas contra Zou, pedindo para seus servos, incluindo o espião de Zou, irem ao pavilhão pegar os livros contábeis. Ele acredita que o pavilhão seja uma propriedade privada do príncipe herdeiro de Chapéu, um lugar que funciona como uma residência particular onde ele recebe seus concubinos homens, sendo Zimin seu favorito. No final, eles não conseguem pegar os livros contábeis, porque o espião de Zou já havia alertado todo mundo. Os outros servos foram até feridos. Que nem imagina que essa pessoa está tão perto dele. O servo apenas entrega um selo de passagem, um objeto que encontrou. Os dois se encontram novamente com o imperador para decidir quem vai enviar tropas para a defesa da fronteira. Eles tentam tirar cada um da reta. Durante a discussão, Ki ameaça Zou mostrando o selo, caso ele continue tentando influenciar o pai. Do lado de fora, Ki o aconselha a tentar esconder seus atos vergonhosos do imperador, em vez de ficar se gabando. Zou, para provocar ainda mais, revela que Pei já é homem dele há muito tempo. Ele diz que Pei obedece a todas as suas ordens como um cachorro abanando o rabo e implorando por misericórdia. Ki fica muito puto.
Ele chega bêbado até Pei e diz que já que ele escolheu ficar ao lado de Zou, porque o fez acreditar nele tolamente por tantos anos, só para descobrir no final que tudo isso era apenas uma mentira. Ele não chega a dizer o que o príncipe de chapéu tinha falado, mas deixa claro que Pei é dele e taca um beijo. Pei fica assustado com aquela atitude, perguntando se ele enlouqueceu. Ki confirma dizendo que se enlouqueceu foi por causa dele, e acaba dormindo no seu colo. Nesse momento Pei até dá uma risada. Está na cara que ele gostou. Enquanto isso, um servo é espancado por Zou porque deixou que descobrissem sobre o pavilhão. Já o espião tem outro tipo de tratamento. Ele passa uma noite quente com o príncipe de chapéu, e rola até vela derretida. Graças a ele, que avisou o pessoal do pavilhão, conseguiram esconder os cadernos contábeis e Zou se safou. Ki sai para o festival de meio outono e percebe o movimento estranho do espião. Pei percebe a irmã de Ki se aproximando e pede ajuda para sair do palácio e ir ao festival também. Como ela sabe que ele tem sentimentos pelo irmão dela, aceita ajudar. Ela inventa uma desculpa rapidamente para fazer os guardas se afastarem. Enquanto isso, Ki dá de cara com o espião mascarado. Eles se enfrentam, e o cara acaba furando a pele de Ki com uma faca envenenada. Pei aparece e o ajuda. Ele pede para chamarem o médico imediatamente, mas fica muito preocupado que o quinto príncipe não resista até ele chegar. Então, ele começa a sugar o veneno. Mesmo que Ki tente impedir, Pei pensa apenas na vida dele. Depois, Pei sente uma atração tão forte que tenta beijá-lo, mas o médico chega nesse momento para examiná-lo. Após o exame, o médico informa que o veneno que ele recebeu age muito rápido. Em até 3 horas, ele atinge o coração e os pulmões. Mas felizmente ele foi abençoado pela sorte, porque Pei o tratou a tempo. O médico só vai precisar fazer acupuntura para eliminar o restante do veneno, e Ki poderá se recuperar em poucos dias. Zou fica chateado com seu subordinado por ter atacado Ki sem a sua ordem. Já Pei, que tem uma aliança com o cara de chapéu para proteger Ki, decide ir atrás dele para cortar essa aliança, acreditando que ele mandou tirar a vida dele. Zou garante que não foi ele e diz que caso fosse não teria como falhar. Um outro médico avalia a condição do quinto príncipe e fica putaço com Pei, acreditando que ele não é bom o suficiente para cuidar de Ki e que por causa dele, Ki vive se machucando. Pei diz logo a real, a relação dos dois não lhe diz respeito. Ele é apenas o médico e deve fazer seu trabalho. Mais tarde, Ki fica sabendo que Pei foi ao palácio do príncipe de chapéu fazer um escândalo pelo que aconteceu com ele. Ele fica até feliz, dá um beijo, demonstrando seu real sentimento, mas Pei se afasta, dizendo que isso vai contra as regras. Mesmo que o quinto príncipe diga, você também está apaixonado por mim, Pei garante que não se apaixonou e que é melhor ele não ir ao palácio por um tempo, a menos que seja algo importante. Aquele médico examina Ki novamente e deixa claro que tem sentimentos por ele. Mesmo que tenha outra pessoa em seu coração, ele espera que um dia ele esqueça essa pessoa. O quinto príncipe agradece pelos sentimentos dele, mas declara que não poderá esquecer Pei facilmente. Porém, acredita que esse sentimento é apenas unilateral, pois Pei só o vê como irmão. O médico não pensa assim. Todos os observadores já perceberam o tipo de sentimento que Pei tem por ele, mas talvez ele não queira admitir por medo de que isso possa se tornar um perigo. Ki acaba fugindo do palácio para soltar lanternas para a concubina. Pei vai atrás dele e os dois fazem isso juntos. Ki outra vez decide obter uma resposta, perguntando que tipo de sentimento Pei tem por ele. Não tem como ser sentimento de irmão, já que ele arriscou sua vida por ele e tudo mais. Está na cara que gosta dele, mas não quer admitir. Pei não confessa seus sentimentos em palavras, mas demonstra em atitudes beijando o príncipe. Os dois têm outra conversa, na qual Pei pergunta por que Ki mudou tanto depois que a concubina morreu. Sua aparência e atitude estão completamente diferentes de antes. Ki também pergunta se ele gosta do Ki ingênuo de antes e se o Ki calculista que está diante dele agora não o agrada mais. Então Pei fala para ele, não importa o quanto você mude, você sempre será meu Ki. Eles fazem uma viagem para Jiangnan, a cidade em que a concubina nasceu e o lugar onde aquele massacre aconteceu na vida passada. Ki não quer que isso volte a se repetir e volta a aconselhar Pei a cortar a aliança que ele fez com o cara de chapéu. Durante essa conversa, eles acabam descobrindo quem é o espião de Zou. É aquele cara que está ao lado de Ki há muito tempo. Então, como Zou enviou esse cara para ficar de olho em seus passos, Ki fica decidido a fazer bom proveito dele. Por outro lado, como está sendo difícil tirar a vida do quinto príncipe, para que ele não se torne o príncipe herdeiro, Zou planeja simplesmente tirar a vida do próprio pai imperador, e ainda conta com a ajuda da mãe para isso.
Pei volta a ver o príncipe de chapéu, falando que ele não precisa se preocupar com os rumores, que não está disposto a ser o príncipe herdeiro. Zou não acredita e acaba pedindo uma garantia para acreditar que Pei realmente está disposto a ajudá-lo a realizar seus desejos.